I've got very worried about your exposition. I felt that you're not really enthusiastic with the PPP program. You know? So, first of all, I want to hear about what you think about if it really works or not. It's a good idea having a PPP, or just a thing that we are not really sure about, because we are very enthusiastic with with this kind of programs. Otherwise, I want to know, because England is very accurate on numbers and of budgets and all these costs, but government have a very difficult way to measure it. We have a large, hidden cost that is difficult to measure. When you have a PPP with a private costs involved, it's very much accurate than the government numbers. So, do you have count or take it in mind when you measure and compare these two costs, budgets, with the government costs and the PPP, the private costs? That's the question. Well, thank you for your question. My concern is that it is an extremely expensive way of procuring public and social infrastructure. The government requires in Britain for us to do what are called value for money tests, which basically require you to work out what it would cost under normal public procurement over 30 years and compare that against the private sector supposedly fixed payment every year. And of course it has to be discounted to take account of present values and so on and so forth. Now, in addition, you have to factor in what's called the risk, the risks that are supposedly to be transferred to the private sector. But in fact, it's a form of double counting, because the discounting process is in itself and one aspect of the way you would calculate risk. But be that as it may, it's quite technical, the point is that the extra cost is justified in terms of the risks that will be transferred to the private sector. But it says nothing about the increased risks that the public sector will bear. So that if the deal goes wrong for whatever reason, the public authority has this extra debt and extra long-term service charge of the debt over 30 years that it would not have had under conventional public procurement. So that's a problem, and given that many of these deals do get terminated early for a variety of reasons, this is something you need to think about very seriously. Secondly, you have to work out, can you afford to pay so much every year? And my experience is that these affordabilities are not worked out very carefully. If I can give you an anecdote from my own family, my children can all tell me why I should buy them Armani jeans. It's good value, it's better quality, and all the rest of it. And I say, well, it may or may not be, but I can't afford it. And they say, no, Mum, that's not true. You can afford it. You earn thousands. The jeans cost hundreds. But the answer to that is, yes, but then we have to live on beans for the rest of the month.
So the point about affordability is something has to give. And you have to work out what is going to give. Is it affordable? The analysis that we have made in many cases is that you can see from the beginning it is not affordable for the public authority. I even set some of them before they collapse as an assignment for my students. They can do the calculations and see that it's not commercially viable. But the deal still gets signed, and surprise, surprise, they come back and ask for a better deal later. Just to back this up, I can also say to you, even where they don't renegotiate the deal, that many hospitals have found that their payments every year have gone up much, much more than expected. So it's not a fixed amount, as you think. There are all kinds of reasons why they can increase the charge that they make. And so for all these reasons, I would say to you, think very, very carefully before you jump. Don't do it unless you have to. But this, of course, is the problem. In Britain, the whole investment scenario has been is basically you either go PPP route or we're very sorry, with no money. So all the public authorities are anxious to get their new hospital, new school, new road, and okay, there may be problems in 5-10 years' time, but I'm not going to be here, and in the meantime we get the new school. Vamos lá rapidamente. Ela disse que a questão é se nós podemos pagar. Na verdade, a pergunta foi se vale a pena ou não. Ficamos todos com dúvidas depois da exposição da professora. Ela disse que eles fazem muitos trabalhos de comparação da eficiência do value for money do público e das empresas, e ela disse que o problema é quanto você paga pela transferência do risco. Só que nessa conta não está o risco que o governo tem que enfrentar de estar nesse novo processo, né, de estar fazendo dessa nova forma. Então, o risco que pode vir no futuro em 20, 30 anos. Ela disse, no momento, é muito atraente ter a escola mais rápido, o hospital, só que isso em 20, 30 anos pode gerar um custo muito maior, inclusive porque a experiência deles mostra que o custo previsto vai aumentando ao longo da implementação do projeto. Então ela disse que a questão é saber não se devemos ou não fazer, mas pode ser um bom negócio, mas saber se a gente pode pagar por isso. Considero não ter mais interesse em intervenções, eu então agradeço a professora Giana Saúl, agradeço ao Pedro para você para destacar a tradução deste painel. Faremos um breve intervalo de 15 minutos e retornaremos para a palestra do Dilema da Política Pública Fiscal e da Federação Brasileira, que será proferida pelo professor José Roberto Afonso, economista especialista em finanças públicas. Vamos já cumprir o tempo dos 15 minutos. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o secretário Gustavo Nogueira, em nome dele e todos os outros secretários presentes. Agradecer a oportunidade do convite. Acho que desses 53 fóruns, esse aqui é o quinto que eu participo. É sempre bom, né, voltar a essas discussões. Eu vou trazer aqui uma discussão, né, um pouquinho mais abrangente. Eu acho que até que pelo ambiente, eu estava combinando aqui com o Gustavo, eu não vou passar todo o PowerPoint em detalhes, né, até porque tem muito número, é difícil, eu não consigo daqui, mas acho que fica à disposição depois para quem interessar. A ideia é colocar as ideias centrais, aproveitar aqui, se colocar as ideias centrais, eu vou abreviar e a gente abrir o debate. Eu acho que o espaço aqui estimula o debate e na minha apresentação vou procurar também fazer umas provocações, já antecipo,
a vocês para a gente tentar estimular esse debate. Bom, a ideia é que me foi proposto pelos organizadores falar sobre dilemas da política fiscal e dilemas também do federalismo. Naturalmente, nós temos tantos dilemas que eu até tomei cuidado de colocar, e a gente vai falar de alguns desses dilemas que a gente não vai conseguir, obviamente, cobrir todos, e vou procurar fazer uma visão, trazer aqui uma visão mais macro, e depois a gente traz para a realidade de vocês. O secretário sugeriu o Gustavo que ficasse lá, que acho que fica um pouco mais fácil. Queria destacar alguns aspectos, né? Como a gente já colocou, que a gente consegue cobrir todos. Do lado da política fiscal, eu acho que tem um assunto na conjuntura que é mais do que conjuntura, que eu vou tentar trazer aqui para vocês. Tem um lado estrutural, que é o que não está sendo debatido, que esse assunto é puxado pela questão do cumprimento das metas fiscais. Todas as manobras, as medidas atípicas adotadas pelo governo federal no final do ano passado, mas que, na minha opinião, o que é mais importante é que elas escondem, pelo menos escondem do debate, a gente não tem debatido, qual é uma espécie, o que lá fora tem sido chamado do modelo fiscal brasileiro, que é uma combinação de endividamento público com concessão de crédito direto pelo Tesouro Nacional, e é tanto crédito que eu até estou tomando a liberdade aqui de chamar de Banco do Tesouro Nacional. Na verdade, os bancos federais hoje estão mais ou menos reduzidos ao papel de agentes financeiros do Tesouro. Eles repassam, nem têm um poder decisório tão importante, e isso vai envolver aqui a discussão de que a gente vai acabar, que é a discussão também de vocês, né, dos estados. Se essa questão de estoque, do lado do fluxo, esse modelo de política fiscal, ele necessita de uma carga tributária alta e crescente, né, para você sustentar a expansão de gasto, e é muito curioso que você consegue aumentar gasto, mas não aumenta com investimentos. Não por outro motivo é tão importante essa discussão que vocês estão tendo aqui como PPP. Inclusive porque uma ideia clássica é que a queda dos juros e abrir espaço fiscal para investimento não está ocorrendo, até porque a queda do gasto com juros é muito mais lenta do que caiu a Selic. E isso tem a ver com a primeira discussão, depois a gente volta aqui rapidamente. Do lado do federalismo, eu acho que a gente tem, começa a crescer aí uma opinião, até mais dos analistas políticos e especialmente a turma aqui de São Paulo, vindo também para a área fiscal, que você está tendo um movimento de recentralização. Tem análises políticas que dizem que o comando decisório do governo federal hoje na federação é maior até do que na época da ditadura militar. Agora, eu vou me ater aqui na minha praia, que é fiscal, arrecadatória, você está tendo uma concentração tributária, pelo lado da arrecadação, pelo lado da partilha, e que a resposta acaba sendo, daqui para frente, cada vez mais você sinaliza que você vai ter uma nova onda de endividamento estadual, e de novo, colando com a nossa discussão inicial lá, a custo e risco do Banco do Tesouro Nacional. Paralelo a isso tudo, e de novo olhando para frente, você tem uma agenda federativa extremamente carregada, simultânea no sentido de que várias decisões têm que ser tomadas ao mesmo tempo, rateio do ICMS, reforma do ICMS, critério de rateio do FPE, a rolagem da dívida, a questão da divisão do royalties de petróleo, isso tudo está prestes a ser votado nos próximos dias e você não tem uma estratégia conjunta para isso tudo. Cada caso está sendo tratado como um caso, ninguém sabe direito no que isso vai dar. Ao tratar também cada caso como um caso, é mais do que natural que cada Estado esteja defendendo o seu interesse naquilo ali. Mas você acaba não tendo uma visão do conjunto. E, nesse sentido, que a gente aqui vai defender, é que acho que mais do que nunca, para enfrentar esses dilemas, eu acho que no espaço como esse fora, a gente precisava ter mais avaliações técnicas, mais debates técnicos, até para subsidiar as negociações políticas. Então, vou passar aquilo que a gente falou, rapidamente, e depois a gente abre o debate. Estricto senso da política fiscal, para introduzir o tema, até aproveitar aqui uma citação de um artigo recente do ministro, professor Delfim Neto, em que ele colocava, primeiro, que a questão
contabilidade criativa só leva você a perder credibilidade para nada. Queria até parar aqui e comentar esse ponto. Quer dizer, para ser sincero, não só fazer, tanto fazer as mudanças quanto o debate das mudanças é inócuo, como disse o ministro. Por quê? Porque acho que está se perdendo. No Brasil, a gente anda, ultimamente, vivendo uma certa ditadura de superávit primário. Tudo aqui é superávit primário e não se pergunta por que tem superávit primário. Muitos daqui, se estudaram finanças públicas até 3 décadas atrás, não existia nem o conceito de superávit primário. Se pegar um livro, a maioria dos livros, manuais de finanças públicas antigos, não tinha nem esse conceito. Primário, na verdade, é muito simples, é você saber quanto que um governo é capaz de gerar de receita para pagar o que, perdão, de poupança, de esforço dele, para pagar o que ele deve. É só isso. A ideia do primário veio forte no Brasil, imposto basicamente pelo exterior, pelos credores que estavam financiando o país, e pensando, bom, eu estou pondo dinheiro aí, você vai conseguir me pagar ou não. Então a meta que interessa ao credor é a meta de primário. E, aliás, até uma coisa curiosa, né? Porque a nossa contabilidade, nós temos toda uma estrutura, na minha opinião, moderna, abrangente, consistente de contabilidade pública. Vocês fazem os orçamentos, vocês conhecem o que é balanço, e o nosso cálculo, todos os indicadores fiscais nossos não vêm da contabilidade pública, vêm da privada. Né? O Banco Central não pergunta para os estados quanto ele deve, o Banco Central pergunta para os bancos quanto que eles emprestaram para o setor público. A dívida, tudo isso que a gente vai falar em seguida, é medido pelo lado, por aquilo que parece, pelo lado bancário. Por isso que, inclusive, tem itens como restos a pagar, não estão em nada daquilo que a gente vai falar. Lógico que em 1983 não precisava pôr restos a pagar, porque o resto a pagar era restos a pagar, como diz o português. Hoje, por exemplo, quando o governo federal fechou ano passado com 180 bilhões de reais de restos a pagar, eu confesso que eu tenho até dificuldade de dizer que isso é restos, né? A palavra, o português, a língua portuguesa fica ofendida. E isso não está em lugar nenhum. Não está escrito. Está na contabilidade pública, está lá nos balanços, mas não está no que a gente aqui vai passar. Agora, de novo, quer dizer, o ponto essencial é o seguinte: você não cumpriu a meta de primário, mas você pagou a dívida. Alguém ouviu aqui, algum governo, o governo federal, não ter pago, deixado de honrar alguma dívida que venceu? E mais que isso, inclusive até antecipando, porque um dos motivos que foi alegado para ter que fazer as manobras, o governo federal teve que fazer as manobras no final do ano, foi porque os estados não cumpriram a meta fiscal. O resultado dos estados foi a metade do que era a meta. Agora, a grande pergunta é a seguinte: o governo teve que pagar alguma coisa que vocês, estados, deixaram de pagar? Pelo menos não conheço. E também que a gente sabe, tudo foi pago em dia. Até uma certa moratória de Minas, há 3 décadas atrás, teve mais, na prática foi pago. E ficou se falando como uma moratória, como no fundo você não teve moratória porque ninguém deixou de receber. Então essa discussão de primário, eu acho que é uma discussão que, desculpe, mas está primária, está pequena, né? De um lado e de outro. Né? O que a gente está precisando discutir, na minha opinião pessoal, que eu queria puxar aqui, depois a gente debate, é o que está por trás, digamos, dessa maquiagem. A maquiagem é sempre uma coisa que está escondendo algo. O que está se escondendo não é resultado, todo mundo recebeu. O que está se escondendo é que você está tendo uma mudança, na minha opinião, patrimonial e da forma de operação da política macroeconômica do Brasil, muito importante, e que é o que o Delfim coloca aqui no segundo parágrafo. Todo mundo só se ateve no primeiro parágrafo, ninguém viu quando ele disse. Na verdade, essa quadrangulação que está sendo montada é uma repetição de truques contábeis que está criando uma relação incestuosa entre o Tesouro Nacional, a Petrobras, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Acho que faltou espaço aqui para o ministro, que ia botar também Itaipu, Eletrobras e assim por diante. E essa discussão é que eu queria puxar aqui um pouco. Depois a gente vai colocar em gráficos, em números, mas
o chave é o seguinte: por trás da engenharia fiscal, você tem a engenharia financeira, né? O que a gente está chamando de Banco do Tesouro Nacional? Se a gente fizer aqui um contraponto, fazer 2 pontos do tempo, agosto de 2008, dezembro de 2012, né? Final do ano passado, ou seja, agosto de 2008 é quando, na véspera da queda do Lehman Brothers. O que aconteceu, né, depois da crise aqui no Brasil? Foi criado um crédito extraordinário, o setor público é subsidiado, tem taxa de juros para bancos oficiais, perdão. Esse crédito teve um aumento de 8,3% do PIB nesse período. Não coloquei aqui, mas só para vocês terem uma ideia, os 2 pacotes de socorro do Tesouro americano para os bancos americanos não chegam a 8% do PIB. É lógico que os valores lá são enormes, mas quando você coloca a proporção do PIB americano, não deu 8% do PIB, a maior parte, inclusive, não foi contratada. 8,3% do PIB explica 90%, cerca de 90% do aumento do crédito da economia pelos bancos públicos e quase metade do aumento do crédito do sistema financeiro. O Tesouro já tinha créditos do FAT, fundos regionais, fundos setoriais. Quando a gente coloca mais esse, a gente chega a 16% do PIB. Não tem um banco no Brasil que não chega nem perto disso aí. Aliás, se juntar, né, os bancos estatais federais, as operações diretas, não chegam nisso. O Tesouro hoje, sozinho, o que ele tem de crédito equivale a 30% do total de crédito do sistema financeiro. E se a gente contar, alguns acham que tem que contar, a rolagem da dívida para os estados e municípios, o 16% vira 27%. Vira, na verdade, metade, metade do que o sistema bancário tem de crédito, o Tesouro sozinho tem de crédito. É por isso que eu tenho que estar destacando, na verdade, por trás da engenharia fiscal, você tem uma engenharia financeira. No fiscal a gente fica olhando coisas que perdem um pouco sentido, né? A dívida líquida, que é o lado que a gente mais olha aqui no Brasil, o resto do mundo não olha mais, olha como secundário, nesse período caiu 7,3% do PIB. Mas por que a dívida líquida caiu 7,3%? Porque a dívida caiu? Não, foi porque o que você desconta da dívida líquida cresceu 14%. Só 8% está lá nos bancos e você tem mais 7% de reservas. Enquanto a dívida líquida está caindo, a nossa dívida bruta está subindo. No conceito internacional, sem resto a pagar, sem um pedaço de dívida, a gente já tem 67% do PIB de dívida. Na essência, o que a gente está colocando aqui é que a resposta brasileira à crise não tem nada de diferente em relação ao que aconteceu nas economias mais ricas. A única diferença é que lá você fez isso diretamente, abertamente, e aqui a gente está fazendo isso via terceiros, né? Na verdade, você fica... o Tesouro tem que dar dinheiro para um banco estatal, para esse banco estatal financiar uma empresa para não quebrar, porque também se ela quebrar, o banco que financiava ela, o banco privado que financiava ela, antes quebrava. Então, na verdade, você vai montando essa seara. Colocando isso, eu acabei deixando o relógio ali, já foi uns 10 minutos, só para me calibrar aqui. Colocando isso em números, tudo que a gente falou aqui, não vai dar para ver, vocês vejam com calma. Aqui a evolução do crédito dos bancos, vocês vejam, era quase zero, você já está na casa de 9% do PIB. Quando eu comparo crédito federal com a dívida pública federal, e isso aqui vem desde lá 2000, vocês vejam que os créditos, que era o que equivalia, se pegar esse aqui no meio, menos de 20% da dívida, hoje já equivale a 50% da dívida. Verdade, a questão... bom, só eu passar aqui e completo. Dívida líquida, dívida bruta. A dívida líquida, como diz até o nome, é menor do que a dívida bruta. Sempre você teve uma diferença entre a dívida bruta e líquida, mais ou menos constantes e com a mesma tendência. Agora, o que acontece após a nossa crise? A dívida líquida vem para baixo e a dívida bruta vai lá para cima. Nós estamos nos endividando para conceder crédito, para aumentar o caixa. Essa tabela aqui eu não vou passar para vocês, que era até mais importante, não dá para a maioria ler, mas depois quem tiver interesse pode ver. Tudo que a gente falou até aqui está aqui. Eu só queria destacar um ponto.
o que a gente, quando se faz o cálculo da dívida líquida, o que você abate da dívida líquida hoje, que é o que você tem em caixa, o que você tem em crédito, o que você tem em reserva, hoje é 32% do PIB. E a dívida líquida é de 35%. É isso aqui que está explodindo e está fazendo com que isso caia. Porque quando eu olho a dívida bruta no conceito internacional, nós estamos subindo. Na verdade, se eu devo 67, desconto 32, fico com 35. Tudo bem de fazer esse desconto se você estivesse descontando o que você tem em caixa. Só que você está se endividando, por exemplo, em 40 meses e está emprestando em 40 anos. Isso para não falar que eu estou descasando prazos e estou descasando taxas. E eu estou falando isso tudo porque eu queria agora conversar com vocês sobre a questão federativa, porque eu acho que a federação os estados estão sendo chamados para entrar aqui dentro dessa, vamos chamar assim, dessa armadilha. Por que isso? Primeiro, assim, qual é a situação hoje da federação, em poucas palavras, grosso modo? Embora você tenha uma carga tributária crescente, o que está puxando ela, como o Dr. Afif já colocou aqui, são as contribuições, são muito mais rentáveis do que impostos. O ICMS está estagnado, até teve um ano passado espetacular, por razões que depois a gente pode conversar, mas a longo prazo o ICMS não sai muito do lugar. E o que está derrubando o ICMS? Guerra fiscal, e principalmente desindustrialização. Uma coisa interessante é que se vocês pegarem os setores que mais recolhem ICMS e comparar com quem mais paga a Receita Federal. A Receita Federal publica um boletim todo mês, saiu agora aqui uma semana. Vocês abrirem lá, tem os 10 setores que mais contribuíram com a Receita Federal. Eu acho que não tem 5 dos 10 que pagam ICMS. O que mais cresce não paga ICMS. Inclusive, entre os 10 está a educação, saúde e imóveis, que rende mais do que muito das bases aí do ICMS. Do lado das transferências, você tem um viés pró-municípios, que já começa em 88 na repartição constitucional, né? Você aumentou a cota da parte de ICMS 20% para 25%. No Fundeb, no antigo Fundeb, os municípios ganham dinheiro dos estados, no SUS ganham dinheiro cada vez mais dos estados, e nas transferências voluntárias cada vez mais para os municípios e menos para a União. Qual é a saída, menos para os estados? Né? E no meio disso tudo, você ainda tem, em vez dos estados se juntarem entre si para brigar para aumentar o bolo, a tendência é o quê? É você brigar entre si, que é o caso do royalties de petróleo, e é o caso do FPE, que você não consegue definir, e eu acho que a gente vai a tendência a judicializar, legislar e judicializar, né, essa matéria. Aliás, matéria federativa, quem tem pautado o país é o STF, pelo visto vai continuar. Né? FPE e ICMS só está se discutindo porque o STF, num caso, derrubou a lei do FPE, e no caso do ICMS, já está avisando que vai baixar uma súmula vinculante contra a guerra fiscal. A variável de fecho dos estados, que é o que mais me preocupa, tem a endividamento subnacional. Na verdade, ao invés de consertar a rolagem da dívida, a resposta que está sendo dada, sendo chamado vocês para uma nova onda de endividamento, que no fundo pode pôr banco no meio, pode pôr banco mundial, BID, mas no fundo é o tesouro que está de novo por trás disso. E eu pessoalmente acho que a questão do indexador da rolagem da dívida, que era a questão chave há 3 ou 4 anos atrás, hoje até é uma questão menor. Por isso, inclusive, que está sendo oferecido resolver. Porque, por exemplo, em alguns casos que eu conheço aí, se você mudar o indexador, o que você ia pagar em 50 anos, você vai pagar em 48 anos. 2 anos daqui a, como diz o Keynes, todos estaremos mortos lá, não vai fazer diferença. Não tem uma agenda federativa consistente e coordenada. O governo federal privilegia o relacionamento direto com as prefeituras e também com os estados, e os estados, na minha opinião pessoal, não têm fóruns adequados. Na verdade, eu acho que fóruns como o de vocês, do CONFAS, tinham que crescer mais e ter uma atuação coordenada. Né? A nossa federação, muito parecida com a americana, de maneira como a gente atua. Você chega nos Estados Unidos, você tem a associação de governadores. Aqui, dificuldade, né, até para juntar
governadores de uma região. Isso que a gente falou, colocar números rapidamente, para fundamentar, não parecer que a gente só está fazendo provocação aqui gratuita. Carga tributária crescente, passando aí de 36% do PIB. Agora, quando a gente vai olhar o que está aumentando a carga tributária, aqui é uma coisa indireta, é a tributação indireta, e essa tributação indireta está sendo marcada pelos tributos cumulativos, porque o que era não cumulativo, como IPI e ICMS, é decadente. Que só um destaque, em 1968, IPI, quando foram criados, IPI, ICM sem combustível, sem energia elétrica, sem petróleo, sem comunicações, recolhiam muito mais proporção do PIB que recolhem hoje. Na verdade, você está andando de lado. Aqui você está andando de lado porque o ICMS puxou um pouco a queda do IPI. O IPI é 1% do PIB. Aliás, do jeito que vai as coisas, o ISS daqui a pouco está arrecadando mais do que o IPI. O resultado disso tudo, depois a gente pode voltar e conversar, é que na divisão do bolo tributário nacional, eu acho que esse é o maior retrato, os estados vão ficando para trás. Não dá para ver essa tabela inteira, eu quero destacar só esse ponto que está aqui circulado. O que temos aqui? A arrecadação, mais ou menos transferências condicionais, da receita disponível. A situação só não é pior, olhando, vamos fazer 60 a 2012, porque a carga tributária mais do que dobrou nesse período. Se eu não tivesse aumentado tanto a carga, a situação dos estados ia ser mais grave. Agora, o que importa em termos relativos, você veja assim, os estados em 1960 tinham 34% do bolo e hoje tem 24% do bolo. Em 88, na Constituinte, eles tinham 27%. Ou seja, pós-constituinte, não é só a União que perdeu participação, os estados perderam participação. Uma coisa curiosa, assim, os municípios, em 1960, 70, o tamanho do município, dos municípios como um todo, equivalia a 20% a 30% dos estados. E hoje, os municípios já equivalem a quase 70% dos estados. Por tudo aquilo que a gente... São os grandes ganhadores, e a União, na verdade, se eu fizer de 88 para cá, até não perdeu muito, aliás, não tendo participação relativa, o que a União perdeu é quase que igual ao que os estados perderam de participação. Esse gráfico aqui é só para ilustrar, mesmo quando eu saio das repartições condicionais e olho a transferência voluntária, ninguém está vendo as transferências voluntárias nas últimas 2 décadas. Elas vêm caindo e o que mais cai é o que a União repassa para os estados, e desde 2002, o que a União repassa para os municípios é maior do que os estados. Agora, um detalhe, todo mundo nesse país fala de transferência voluntária, emenda, parlamentar no orçamento, é a escala. Nós estamos falando aqui do repasse efetivamente realizado no ano passado, algo como 12 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, o que foi repassado para os estados é um pouquinho mais do que foi a arrecadação do imposto de herança e doação. E tudo que foi repassado para os municípios não dá o que os municípios arrecadaram de ITBI diretamente no ano passado. Então, é um modelo que você perde participação e que essa tem uma ligação direta, na minha opinião pessoal, uma ligação que diz pouca coisa. Vamos lá, isso aqui para a gente volta. Rolagem da dívida, vamos entrar na discussão da dívida para terminar. O governador já colocou aqui que é só os números, não dá para ler direito, é o seguinte, desde que vocês rolaram, desde que os estados rolaram a dívida em 98, todo ano, o que os estados pagam de juros e pagam de amortização, o que amortizam, não cobre o que recebem não cobriam o que recebiam de operação de crédito diretamente. Se a gente fizer uma conta, por exemplo, de 2000 a 2011, só para estar ideia em números, os estados receberam 77 bilhões de crédito, pagaram 222 de juros e mais 175 amortizaram a dívida. Ou seja, liquidamente, menos 320. E graças ao indexador ainda devem hoje mais do que deviam lá em 2000. Não vamos nem falar a questão de indexador, como descola o IGP do IPCA, em suma, os estados fizeram, do ponto de vista fiscal, o melhor desempenho, aliás, os organismos internacionais, agências do Brasil,
Uma das modas que tem lá no exterior é Federação Brasileira, está na moda lá fora, quer saber como que a gente enquadrou os estados e municípios, porque ninguém tem uma situação nem parecida dessa que a gente tem. Os estados pagam tudo que devem, estão sujeitos a um limite de dívida, no caso do governo federal não tem limite nenhum, e geram esse superávit basicamente autofinanciado, ou seja, com recursos próprios. Recentemente, principalmente em 2012 ou daqui para frente, que essa situação pode vir a mudar, porque a maneira de você tentar resolver isso, quer dizer, o que está sendo, eu vou pular aqui, depois a gente pode voltar, o que está sendo proposto é que, em vez de você consertar a rolagem da dívida e reestruturar, na minha opinião, todas essas questões federativas, você está partindo agora para pegar o mesmo modelo que você fazia com o setor privado e aplicar com o setor público. O que é? O Tesouro emite título, dá para um banco federal, ou mais de um banco federal, e manda o banco financiar os estados. Na verdade, hoje, na minha opinião pessoal, a operação de crédito virou quase que uma transferência voluntária, a forma como está sendo tratado, até porque o próprio TCU já disse que o Tesouro está dando garantias em operações nas quais as próprias regras do Tesouro Nacional não permitiriam ele dar garantia. Qual é a alternativa para isso? Eu, pessoalmente, acho que você tinha que aproveitar para fazer uma série de mudanças. A mais importante de todas ou imediatas, nessa questão do investimento, é o que já foi colocado aqui pelo governador, pelo vice-governador Afif, chamado Pacto de Investimento. Então, você tem que... eu até acho que essa altura do campeonato, mexer ou não no indexador, diante do que foi montado, é a questão marginal. O que você precisava era mexer no limite de comprometimento e liberar recursos dos estados para investimento. No fundo, é você transformar parte do que você paga da dívida como uma moeda para fazer investimentos diretos. Muito melhor você fazer isso do que você estimular uma nova onda de investimento. A única questão é que isso você faz linear para todo mundo. E quando você vai fazer endividamento, você vai escolhendo para quem que você dá. Eu acho isso perigoso no setor privado e no setor público. Para os estados, eu acho que uma coisa muito importante, chave, e que está no momento, Eduardo, de discutir o que é o ICMS, o que é o FPE. Para mim, o FPE tinha que ser a variável de fecho do seu sistema tributário, e hoje o FPE está sendo tratado como uma receita própria. No caso do ICMS, acho que vocês têm um enorme dilema pela frente. Minha opinião pessoal, importante você discutir a reforma da alíquota interestadual, sim, só que isso passa a margem da questão-chave do ICMS, é que é um imposto voltado para a indústria no momento em que a sua economia está desindustrializando. A longo prazo, se olhar para frente, se o ICMS ficar onde está, acho que já era para comemorar. Você vai perdendo participação relativa cada vez maior. Não tive tempo de colocar, mas nos últimos 10 anos o aumento do ISS municipal é maior do que o aumento do ICMS estadual. E do ponto de vista fiscal como um todo, eu acho que a gente precisa começar a destravar esse modelo que se colocou, fazendo um processo de reformas constitucionais, institucionais que a gente pode debater. Falta completar a regulação da LRF, não criamos o Conselho de Gestão Fiscal, esse país aqui tem conselho para tudo, o conselho que precisa ter não se tem. O Tesouro fica normatizando, baixa as normas que obrigam os estados e municípios a cumprir, mas o Tesouro mesmo não cumpre. Essa discussão até do superávit primário, uma coisa que não foi dita aí nos jornais, todo mundo fala assim, não, o TCU tinha que fazer a maquiagem, porque senão ia levar uma multa do TCU. Você vai olhar no TCU, a decisão do TCU é a seguinte, decisão de dezembro. Eu não sei como é que o Tesouro calcula o superávit, porque aquele modelo que o Tesouro criou, muito bem feito, e que vocês seguem, o Tesouro não segue. E o TCU simplesmente diz assim, olha, eu não posso nem julgar, porque o resultado do primário da União, eu não sei qual é. Para isso, acho que a gente precisa voltar a ter um conselho de gestão, ter limites na dívida federal para segurar aquele processo. Na minha opinião, pessoal, acho que já é hora de você até fazer uma revisão da LRF, toda a questão que já foi falada aqui de parceria e reforma do orçamento. No ano que vem, vou encerrar, vai completar 50 anos
em março, né, do ano que vem, a Lei 4.320. Uma lei moderna, uma lei importante, mas não tem cabimento a gente continuar tendo nosso orçamento, nossa contabilidade, nosso sistema financeiro normatizado por uma lei de 50 anos atrás. Uma lei que, na sua data, foi uma das coisas mais inovadoras do mundo. Agora, essa discussão está provocando, ninguém quer discutir isso. Aliás, eu acho curioso, o governo federal não quer, os estados também não se mexem, o município não se mexe, as entidades sindicais também não, porque no fundo, hoje a gente tem um certo vazio institucional que permite cada um fazer do jeito que bem entende. E eu acho que é passada da hora de a gente fazer essa reforma para começar a consertar todo esse processo que a gente está criando aqui no fiscal. Só para encerrar, o que a gente não falou aqui, quando você diz que a dívida pública explodiu, mas o governo não se endivida contra nada, alguém está do outro lado. E o que a gente está tendo hoje? Assim, você tem o setor privado cada vez mais líquido e aplicando no Tesouro Nacional, que faz o quê? Aumenta a dívida para dar para os bancos, para ele prestar para investimento, e esse investimento vai para as empresas, que por sua vez tem caixa, mas em vez de usar o seu caixa, preferem, até porque você aplica uma taxa muito maior do que a que você se endivida, e você fica nessa ciranda. Dentro desse contexto, e por que eu estou colocando isso? A questão da melhoria das PPPs faz parte desse processo, para mim, que é chave. Você precisa desmontar essa armadilha. Você tem um setor privado que tem capacidade gerencial e tem liquidez, e colocar ele para fazer os investimentos que o governo não consegue fazer. Eu acho que o pior momento agora é continuar fazendo essa roda aqui, que é endividando, uma parte, eu estou aumentando a dívida, uma parte não vira investimento, e o país precisa, como nunca, de investimento público, investimento privado. A gente pode voltar no debate, mas assim, para mim, fazer reformas institucionais e dentro delas até melhorar a PPP faz parte desse processo mais macro, que eu acho que não se limita a PPP, que eu preciso colocar o setor privado, que está líquido, fazendo investimentos. Eu até volto a insistir, na verdade, quando você olha a nossa situação com a dos outros países, eu não, Centro Europa e Estados Unidos, eu não vejo nenhuma diferença. A situação lá é a mesma. As empresas e os bancos têm dinheiro e não querem emprestar. Então, agora, a nossa diferença, sim, como bem colocou o vice-governador Fife e o governador Alckmin, nós temos oportunidade de investimento. Não temos um potencial. Agora, eu não vou, na minha opinião pessoal, conseguir tocar esse potencial à frente da forma devida, se eu não desmontar essa armadilha fiscal que a gente aqui se meteu. No caso dos estados, a mesma coisa. Melhor do que vocês se endividarem, de novo, que é o que está começando a acontecer, é consertar a rolagem da dívida e, por exemplo, aceitar que aumento de investimento estadual seja uma moeda de pagamento para a rolagem da dívida. Aliás, tem várias medidas na MP 599 que tratam disso, a gente pode voltar aí no debate. Obrigado.